Olá, pessoalzinho do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha só, hoje vou encerrar a homenagem deste canal ao Dia do Trabalhador, que foi 1º de maio, né? Bom, hoje, então, dia 4 de maio, temos o terceiro e último episódio e eu vou falar, ó, desse cara aqui. Não, aqui. Aqui. Meu Lulinha, meu Lula querido. Vou falar das greves do ABC Paulista, greve dos trabalhadores que consolidou o início da era Lula. Da era Lula no sentido de apresentação. O Lula se apresenta para a política, se apresenta para o Brasil e se apresenta para o mundo, né? Porque, com certeza, as greves de 78 a 80 no ABC Paulista marcam a vida do Lula na política, marca a estreia dele, fica para sempre. Não tem como você lembrar do Lula, né, e falar do Lula e não termos aqui, deixa eu trocar o óculos, não termos aqui falar sobre essas greves, né? Como que elas aconteceram, por que que elas aconteceram, esse aqui está bem melhor, esse aqui é o meu óculos de verdade. Por que que elas aconteceram, né? Como que o evento tomou aí proporções gigantescas, né? Históricas, e nunca na história deste país, como diz o próprio Lula, se viu uma união tão forte, tão representativa e tão efetiva quanto as greves do ABC Paulista entre 78 e 80 do século XX. Vamos, então, aprender um pouco mais? Por isso que peço para você curtir, compartilhar, se inscrever neste canal. Aqui não é melhor nem é pior do que os outros canais de educação, de política, de notícia, de história, mas com certeza aqui é um canal especial, tá bom? Então me ajuda aí a fazer esse trabalho. Bora lá, falar então sobre essas greves. Então, como eu falei para vocês, o Lula, né, tem tudo a ver com as greves de 78 a 80 no Brasil, né? É um fato consolidado, um fato que todos os historiadores concordam de que Lula foi, se não fundamental, mas assim muito importante para o sucesso daquelas greves, tá? Então, os últimos anos da década de 70 viram o surgimento de um novo movimento sindical dos operários aqui no Brasil, influindo na abertura democrática, né? Nós estávamos ainda vivendo um período de ditadura militar, né? 78, finalzinho já, mas ainda assim um momento bem complicado na política do Brasil, e a história do Brasil também, né? O novo sindicalismo, aflorado nos anos de 78 a 80, resultou, então, na criação da Central Única dos Trabalhadores, a famosa CUT, em 1983, e também a Confederação Geral dos Trabalhadores, a CGT, em 86, já pós-ditadura. E também constituiu as bases para a formação do nosso querido Partido dos Trabalhadores, o PT, em 1980. O movimento grevista, que foi o ápice do novo sindicalismo, iniciou então no dia 12 de maio de 1978, nas fábricas de caminhões da Saab e Scania, em São Bernardo do Campo, aqui, uma região metropolitana, uma cidade metropolitana encostadinha à cidade de São Paulo, com cerca de 2.000 metalúrgicos. Veja só, hoje é super difícil a gente reunir 500 pessoas para fazer uma greve, né? Imagina naquela época, ditadura, né, um regime super fechado, conseguir paralisar trabalhadores, né, nesse número, 2.000 metalúrgicos,
é realmente muito representativo. Eles cruzaram os braços, então, para reivindicar, veja só, 20% de aumento salarial, né? Hoje, a gente chora, clama, pelo amor de Deus, né, para darem 2%, 5% que seja, né? A gente já fica feliz. Olha só, então, vivíamos um tempo ali de arroxo salarial, o crescimento do país estava, ó, a zero, né? Tinha lá o falso milagre econômico, alardeado lá pelos ditadores militares, né? E, na verdade, colidiu com a hiperinflação, né, na pós-ditadura. Bom, então tínhamos esse arroxo, o fim do crescimento que foi verificado pelo milagre econômico do Brasil, né? O movimento se alastrou para outras empresas e aí a Ford parou, a Mercedes-Benz parou, a Volkswagen parou. E em 79, nova onda grevista surgiu nas cidades de Osasco e Guarulhos, além de outras tantas na redondeza. Foram aí parando os seus metalúrgicos que começaram lá com esse tipo de trabalhadores, né? Metalúrgico, depois vieram as greves dos professores, os bancários, funcionários públicos, jornalistas, operários da construção civil, os médicos, veja só, né? Não entra na nossa cabeça hoje em dia, né? Tamanho é a elitização dos médicos, né? Que eles possam ter, em algum momento lá atrás, ter trabalhado, aliás, ter andado junto das outras classes de trabalhadores, né? Porque os médicos não se acham trabalhadores, não, eles se acham o top das galáxias, né? Mas, enfim, eles participaram, os lixeiros, né, ou os agentes, aqui está escrito lixeiro, mas assim, vamos colocar, né, os garis e outras tantas categorias de trabalhadores. Foi realmente um boom muito grande em 1979. Já em 80, uma nova onda de greves começa em São Bernardo do Campo, durando 41 dias, imobilizando, vejam só, não caiam para trás, 300 mil metalúrgicos. Sabe o que é isso, gente? 300 mil metalúrgicos. No Brasil não havia greves nessa dimensão desde 1968. Tampouco havia sido organizada contra a vontade das antigas direções sindicais. As negociações com o governo, os velhos dirigentes dos sindicatos da região foram superados por novas lideranças e se destacou aí o nosso querido atual presidente magnânimo, maravilhoso Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, né, que na época era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e um dos principais líderes do futuro do próprio Partido dos Trabalhadores. Na greve de 80, a população se solidarizou com os grevistas, tá? Teve um apoio assim avassalador da população, arrecadando inclusive recursos para os fundos de greve e também para alimentos. Veja só, a população entendia e colaborou, né? Fez a tão famosa vaquinha, né? Para manter ali os grevistas e os alimentos. Mesmo com o governo enfraquecido, a repressão aos manifestantes também foi bastante dura, com mortes, intervenções nos sindicatos, né? Prisões, o próprio Lula foi preso nessa época, né? E intervenções assim fortes, principalmente nas cidades de Belo Horizonte e Porto Alegre, e também em São Bernardo, né? Na questão dos sindicalistas. Foi nesse ano que Lula foi preso, tá? 1980, ele foi enquadrado pelo regime militar na Lei de Segurança Nacional. Teve consequências, né, bastante fortes aí na vida dos trabalhadores, essas greves, né? Enfraquecimento ainda maior do regime militar, isso foi muito bom. O surgimento de um polo aglutinador de forças esquerdas, tá? Era, digamos assim, era moda, né? Ser de esquerda, não tinha para onde correr, né? Você era trabalhador, você tinha bem consciente, ali você era de esquerda, né?
Então, foi uma união verdadeira dos trabalhadores e foi um momento, com toda certeza, histórico no Brasil, um momento que talvez nunca mais se repita, né? Com tanta união, com tanta consciência de classe, com tantas categorias juntas, né? Fazendo esse movimento, né? Com a força do sindicato, né? Foi realmente um momento muito valoroso, né? Gostaria de ter sido adulta naquele tempo para ter participado, né? Quem participou conta que foi momentos muito bonitos. Eu tenho, assim, memória recorrente, né? Eu era criança, meu pai era trabalhador, na época faltou também, né? Fez greves também, participou dessas greves aí, mas, assim, eu me lembro, né? Que teve um tempo que ele passou em casa, e aí se falava da palavra greve, né? Mas eu não entendia direito, porque eu era muito criança, né? Mas, assim, eu vivi, mas não tenho consciência do momento, né? Assim, consciência mesmo ali forte, né? Maturidade, não tinha maturidade para entender. Só tenho lembranças hoje. Bom, e aí essa fragmentação, né, da ditadura, essa aglutinação de forças de esquerda, favoreceu lá na frente elementos de organização extremamente influente nas próximas décadas, né, os trabalhadores, né, e todos se juntando para um único propósito, né, que era exatamente o crescimento da classe dos trabalhadores. E Lula, né, como um líder, despontava com a questão das paralisações, né, indo em frente às fábricas, né, fazendo lá os chamados piquetes, né, fazia lá toda aquela sabe, aquela conscientização de classe, né? Era isso, conscientização de classe. E, com certeza, não foi, digamos assim, não foi fácil para os ditadores controlar, né? Porque só mesmo com muita repressão. Bom, vamos seguir aqui. Movimento grevista, então, a denúncia de que o regime militar em 73 havia mascarado os indícios inflacionários, lesando os salários dos metalúrgicos em 34,1%, foi a principal motivação para os sindicatos dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo, que na época era muito forte, iniciasse ali uma campanha visando a reposição desses índices nos salários. Essa campanha trouxe maior ímpeto ao sindicato, né? Porque realmente os trabalhadores, até este momento, tinham bastante consciência da necessidade do sindicato ser forte. Então, não tinha essa, né, de não vamos pagar a taxa do sindicato, né, porque o sindicato não nos ajuda. Não tinha essa despolitização sindical ao qual o brasileiro passou, né, e passa até hoje, né? Até hoje a gente ouve muitos trabalhadores reclamarem dos sindicatos, né, falar que pagar o sindicato, aquela taxinha que a gente paga lá uma vez por mês, né, ou ser sócio do sindicato, é você manter palavras desses despolitizados, tá? Manter vagabundos, né, para ir para a colônia de férias, né? Para você como pagando ali sócio, você tipo manter ali a viagem, né, das colônias de férias, dos trabalhadores, dos sindicatos, dos gestores de sindicato. Só que não é bem assim. A gente sabe que essa conversa não saiu do nada, certo? Essa conversa de que o sindicato não serve para nada, que só serve só para que o trabalhador pague viagem de quem comanda os sindicatos, foi uma coisa muito bem implantada pelo próprio regime militar, né? Para enfraquecer a classe trabalhadora, justamente por conta dessas greves, né? Também,
por conta desse movimento. Veja só, 300 mil funcionários parados, né, uma categoria de 300 mil pessoas fazendo greve, né, tem que ser uma coisa combatida, né, não pode. Então, como que a gente destrói isso? A gente destrói minando a confiança dos trabalhadores naquele setor que faria a ponte, né, ou que fazia a ponte até então, entre ele, trabalhador, e o dono, né, o patronato. Então, vamos enfraquecer. E, com isso, foi um boatinho ali, uma conversa ali, né, uma corrupção dentro de algum sindicato também, que a gente não vai passar pano, né? Com toda certeza, para que esse pensamento de que o sindicato não serve para nada hoje fosse ainda tão forte nos trabalhadores, lá no começo foi necessário que alguém do próprio sindicato, né, se vendesse, certo? E aí, para minar, né, a confiança do trabalhador naquelas instituições. Então, começa-se a greve, né, mas os empresários se recusam em negociar a reposição e homologando, inclusive, índices dos empresários e do Estado, homologando índices oficiais, de acordo com a Federação dos Metalúrgicos. Essas greves queriam, o patronato, na verdade, em vez de ceder, ele pediu a ajuda, né, do Estado repressor, para que esse Estado repressor controlasse os trabalhadores por meio do quê? Da opressão, né, por meio da... É a repressão mesmo, né, da violência e tudo mais. E demissões, né, demissões. Os trabalhadores da Mercedes-Benz paralisaram o trabalho por não terem recebido o aumento que a empresa costumava conceder, desenvolveu aí a paralisação em vários setores e levou à demissão de 17 operários, né, os cabeças do movimento, e para tentar ali, né, desmobilizar as greves, né, só que aí a classe estava muito unida, né, juntamente com outras classes, e essas greves só foram cada vez mais crescendo. 15 dias antes da ocorrência da greve da Scania, uma comissão de trabalhadores da Ford havia já reivindicado a manutenção do reajuste de 39%, concedido em abril, sem que houvesse os descontos das antecipações. Como não obtiveram qualquer resposta favorável na direção da empresa, paralisaram o trabalho reivindicando aumento de 20%. E aí também querendo melhoria na alimentação, né, porque aí foi uma questão de todos os trabalhadores, não era apenas, começou com a história do salário, mas ao longo, né, dessas jornadas de greve, foi se agregando à pauta dos grevistas outras e outras reivindicações, melhoria nas condições de trabalho, melhorias na alimentação, redução de horas de trabalho, né? A questão das perdas salariais, né, advindas de outros anos, né? Folga, 13º, né? Mais contratação de mais funcionários para não sobrecarregar aqueles que lá estavam, né? E a questão de saúde, né? De ter ali um atendimento à saúde, de repente um convênio, né, e tudo mais. Então, eram, assim, bandeiras dos movimentos grevistas. Na época, o ministro da Fazenda, Mário Henrique Simosen, ele afirmava que o movimento era ilegal e que o governador de São Paulo, Paulo Egídio Martins, tomassem as providências, né, contivesse... procurou a imprensa, inclusive, né? Procurou a imprensa, o governador de São Paulo, a imprensa para ressaltar que acompanhava com muita preocupação a greve dos
metalúrgico. O Jornal do Brasil recebeu ordens de censura federal, veja só, que para não divulgar qualquer noticiário referente às greves, tá? Não esqueçamos, estávamos aqui no regime militar, né, totalitário. Em 18 de março de 78, o TRT decidiu pela ilegalidade das greves. Entretanto, o movimento grevista ainda atingiu um conjunto de significado de indústrias metalúrgicas no ABC. Olha quantas empresas: Mercedes, a Chrysler, Villares, Brastemp, Pirelli, Cofap, Philips, Otis, General Electric, muitas dessas já se foram, né? Deixa eu ver aqui, Cofap, acho que nem existe mais. Philips, também acho que não existe mais. Otis, não conheço. General Motors, não, General Electric, a GE, acho que também não existe mais. A Toshiba, né, entre outros, olha só, muito bacana. Em 1979, após a realização de acordo coletivo celebrado entre os empresários e os trabalhadores vinculados às indústrias metalúrgicas do ABC, houve, ao longo do segundo semestre de 78, uma série de agitações em diversas empresas, porque o movimento de greve nessa época era o seguinte: começava em um local e os outros trabalhadores das empresas do mesmo setor e das redondezas iam aderindo em apoio àquela greve, entendeu? Vai lá, a empresa A parava, estava junto ali da empresa B, empresa C e empresa D, as outras também paravam, para ser solidário, porque tinha ali uma verdadeira consciência de classe de que, poxa, aquele dali é trabalhador, ele é trabalhador, eu também sou. Então, se ele está parado, eu tenho que parar também para fortalecer o movimento de greve dele e, conforme ele consegue os benefícios, né, aquilo que estão pedindo na pauta, nós também vamos conseguir, né? Hoje em dia é o contrário. Hoje em dia, as próprias classes estão segregadas entre si. Eu falo pela minha profissão mesmo, eu sou professora, tal, e aqui em São Paulo nós temos, acho que 5 letrinhas, né? São 5 categorias de professores aqui. É uma verdadeira sopa de letrinhas, né? Então, tem o A, que é os efetivos, o F, que é o abaixo dos efetivos, tem quase os mesmos direitos. Aí depois vem o O, aí tem uma classe chamada L, se não me engano, e V, e sei lá quantas. Então, assim, a própria classe está segregada entre si. Aí, às vezes, uma coisa que prejudica a classe o A e o F não para. Porque, tipo assim, mesmo sendo professores iguais, mesmo trabalhando ali no mesmo ambiente, na mesma escola, tendo as mesmas amarguras, sabe, os mesmos problemas, sofrendo a mesma opressão, né, do Estado ali, mas se dane, você parou, eu não vou parar, então não vou me prejudicar por você. A mesma coisa é quando o A para, as outras letras também não quer parar. Entendeu? Então, assim, e eles fizeram isso de uma maneira tão assertiva para eles, de que funciona muito bem. Fica, assim, aquelas briguinhas ali dentro da própria classe, entendeu? Então, assim, nesse momento, em 78 a 80, era diferente. Se um professor, uma classe de professor parava, eu me lembro muito bem que teve um ano na escola, foi em 80 mesmo, que a gente passou 3 meses em casa. Os professores passaram 3 meses de greve, né? E todos os professores pararam, os particulares, né? Os efetivos, e todo mundo parou, né? Vocês viram aí, médico parou, né? Farmacêutico parou, não sei quem parou, porque era a consciência de classe, sabe? Era a consciência de classe. Você é trabalhador? Eu também sou, né? Então vamos parar juntos, porque seja lá o que você passa, mesmo que eu passe, mesmo que eu não esteja passando agora, mas amanhã eu posso passar. E o que nos oprime é o mesmo, é a mesma coisa. O que oprime a classe trabalhadora, seja essa classe trabalhadora cozinheiro, porteiro, médico, arquiteto, assalariado e tudo mais,
O que nos oprime é a mesma coisa, é a mesma classe burguesa. O que nos oprime é aqueles que detêm os meios de produção, as fábricas, as máquinas e a matéria-prima. Então, assim, a gente precisa ter essa consciência, entende? Não dá para achar que porque vai lá o gari parou, problema do gari, eu não sou gari, né? Sei lá, o caminhoneiro parou, problema do caminhoneiro, eu não sou caminhoneiro. Sabe? Você não entende hoje em dia que nós somos aqui embaixo, ó, nós somos a base dessa pirâmide. E seja lá do que nós trabalhamos, mas nós somos trabalhadores, e o que nos mata está aqui em cima. É a mesma coisa. O que nos oprime é o mesmo, tá? É a mesma classe elite burguesa herdeira dos nossos colonizadores, ok? Então, falta hoje muita consciência de classe, infelizmente. Vamos lá, seguindo aqui caminhando aqui para o final, não quero cansar vocês. Vamos lá. Os sindicatos seguiu mobilizando os trabalhadores durante 45 dias de greve, sem trégua nenhuma, preparando-se para novos conflitos, sempre. Dia 1º de maio, foi realizado um ato público em razão do Dia Internacional do Trabalhador, contando com a presença de mais de 130 mil operários. Hoje em dia, se vai 5 mil é muito, tá? Se vai 1.000 é muito. Ah, em 12 de maio, celebrou-se o acordo entre a Fiesp e o Operariado Metalúrgico do ABC, aprovado em Assembleia plebiscitária em 13 de maio. O acordo prevê um aumento de 63%, veja, para aqueles que recebiam até 10 salários mínimos, sendo que este índice seria aplicado sobre o salário de março de 78. Acima de 10 salários mínimos, o índice de aumento foi de 44%. Meu, já estava bom, já estava maravilhoso, né? Tendo validade para as empresas e concederam um reajuste de 11% extra-dissídio do ano anterior. Olha, lavaram a égua, né? Para os também para os demais índices seriam aplicados mesmo do acordo realizado para os sindicatos do interior, 50% de desconto dos dias paralisados, né? Ou seja, conquistaram ali quase tudo que eles estavam pedindo. E essas greves, pessoal, teve assim, como eu falei lá no começo, uma importância assim, fundamental para que a gente consolidasse mesmo, né, o Brasil como um país de pessoas, digamos, unidas, né, pessoas unidas, conscientes até aquele momento, né, conscientes da sua classe. Mas quais as consequências, né? Após as greves de 78, tornaram-se possíveis outras mobilizações trabalhistas e vieram as greves de 79 e 80, as quais incorporaram ao redor do país outras categorias, como eu já falei, bancários, petroleiros, professores, marcando a ascensão do movimento trabalhista após anos e anos de inércia por conta da ditadura. Em 79, houve a expansão das greves pelas cidades do interior de São Paulo, em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul. Veja só, as novas greves que surgiram em outras partes do país foram muitas vezes convocadas pelas bases, à revelia das lideranças sindicais. O movimento grevista de 78 e 80 também marca o surgimento de um novo sindicalismo, caracterizado pelo tipo de organização que se desenvolveu entre os trabalhadores de base, justapondo os laços do sindicato da categoria específica, né? Ou seja, cada categoria tinha lá o seu sindicato, e as organizações da comunidade operária, né? Realmente ali o sindicato era o representante do povo, né? Era o representante da classe trabalhadora em frente ao patronato. As reivindicações também passaram a expressar o maior senso de autodeterminação das classes nas relações com os empregados, aliás, com os empregadores, e também em relação com o Estado.
Pautas de reivindicação, né, foram delegadas aí aos sindicatos, comitês de fábrica, liberdade, autonomia sindical, negociação direta entre empregados e patrões. A nova geração de líderes sindicais também assumiu uma posição mais militante, né, como consequência aí dessas greves entre os grupos de oposição ao regime militar. Se juntou também, teve uma característica muito forte aqui, que é o ajuntamento das classes de trabalhadores ao movimento estudantil. Então, estavam todo mundo advogando para a mesma causa, que era a volta da democracia e a melhores condições de trabalho, melhores salários, né, reposições de perdas salariais e tudo mais. Enquanto outras facções da oposição também defendiam a redemocratização gradual. A emergência do novo sindicalismo introduziu um domínio de oposição política, reivindicações de classes trabalhadoras a serem alcançadas através dos partidos, né, através das liberalizações das instituições. E o Partido dos Trabalhadores, como eu já falei, surge, então, na década de 80 para coroar esses movimentos de greve de 78, 79 e próprio 80, né? E para nos trazer aí a honra de vivermos, né, e de estarmos na mesma época dessa grande liderança, desse grande estadista que hoje governa o nosso país pela terceira vez, né? O nosso querido e único, valiosíssimo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então é isso. Termina aqui a minha singela homenagem aos trabalhadores do Brasil. Se você não assistiu ainda, assiste o vídeo 1, que é a Revolta dos Malesos, escravizados de 1835. Também tem o vídeo 2, que falamos sobre as greves dos trabalhadores do século XX, tá? No comecinho do século XX. E tem esse vídeo aqui, que você pode rever quantas vezes quiser, para coroar essa homenagem aos trabalhadores do Brasil. Peço para você curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, ajudar com o Pix, se tornando membro também, tá? É um cafezinho por mês, não vai te fazer falta nenhuma e vai me ajudar bastante aqui, tá? Você pode clicar aí no botãozinho de se tornar membro, né? E fazer aí essa caridade aqui para o nosso canal. Divulga os nossos conteúdos, tá? Comenta depois aí nos comentários dos nossos vídeos, que também é muito importante para o YouTube entender que esse vídeo tem importância, né? E apresentar o nosso canal para outras pessoas, tá bom? E manter aqui o nosso engajamento. Também comenta lá na comunidade, tá? Eu sempre posto uma coisinha ou outra. Enfim, participe da maneira que der e puder. Sobrando mais um pouquinho, faz um Pix para mim, qualquer valor, eu vou ficar muito feliz. 252-791-61802, e a professorinha aqui, ó, fica felizíssima, tá? Quero agradecer demais o Pix de aniversário do meu querido inscrito Adão, tá? E Adão dos Santos, né? E quero também agradecer, que eu vi hoje também, o meu querido Antônio, que sempre me ajuda bastante, tá? No canal aqui desde muito tempo. Ó, beijos para todos os membros também, beijos para todos vocês, tá? Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, fui.